Salve, salve, meu povinho! Que felicidade poder estar aqui gravando esse primeiro podcast meu. Já gravei outros podcasts, já vivi esse momento em outras ocasiões da minha vida e hoje eu posso dizer para vocês que é um prazer inenarrável poder trazer aqui o único, eu posso falar isso com convicção, o único podcast que vai ser destinado exclusivamente a trabalhar com você que quer fazer prova discursiva. A gente sabe que o trabalho em prova discursiva, ele é um trabalho absurdamente direcionado. Eu sei que muita gente acaba estudando, né, para o Enem, para vestibulares juntos. Sei que muitos lugares entregam Enem e vestibulares tudo junto, mas eu resolvi tratar exclusivamente de discursiva aqui nesse podcast. O meu objetivo aqui com você é justamente tentar trazer para vocês, nos momentos que vocês, por exemplo, vão para academia ou estão rodando a internet, enfim, vocês pararem para escutar um podcast que está diretamente relacionado a esse perfil de prova que você vai encontrar lá na frente. Geralmente no final do ano ou início do ano, que é quando acontecem as provas discursivas. Tudo bem? Então, deixa eu me apresentar aqui primeiro. Eu sou o professor Alan Rodrigues, sou professor de Química e estou com esse projeto maravilhoso e quero que de verdade isso dê muito certo e seja entregue para você aquilo que você realmente busca. Tá? Então, eu sou o Alan Rodrigues, professor de Química, e já quero pedir para você, se por acaso você está assistindo isso aqui pelo YouTube, que você se inscreva no canal, vai. Esse canal ele é um canal que está recente nesse momento, mas de dia após dia a gente está colocando uma pessoinha a mais aqui, uma pessoinha a mais ali e ganhando robustez. Eu sei que o trabalho contínuo faz a gente chegar numa perfeição. Muitos canais que são enormes hoje começaram desse jeito. E você pode fazer parte desse início. Então, clica aqui no botão de se inscrever, porque pra gente é muito importante. Claro que tudo isso aqui tem custo, né? A gente sabe disso. Mas, de verdade, assim, é muito fundamental que você se inscreva. É a forma que você tem de retribuir todo esse carinho que a gente está fazendo, roteirizando, construindo, gravando, alugando estúdio. De verdade, isso é um ponto muito relevante, muito legal. E é claro que, como isso é um podcast, né? Eu não vou estar aqui sozinho, não é? Eu quero apresentar para vocês, né, um amigo de longuíssimas datas, uma pessoa que está comigo desde que esse projeto ele virou adulto. Ele era adolescente há alguns anos e agora ele virou adulto. E essa pessoa, evidentemente, foi responsável por fazer esse projeto virar adulto. Ele é professor de história, mas não vou dar muito spoiler sobre a vida dele, não, tá? Mas é um cara que sabe dos Paranauê. Com a gente, Leandro Torres. Fala, meu camarada! Salve, salve, meu querido. Como é que vamos? Pô, tô, cara, aqui lisonjeado de poder estar fazendo parte dessa primeira edição, dessa primeira versão desse podcast. Até porque eu não gosto muito desse negócio de, querer chegar já quando tá grande, não. O negócio pra mim é chegar quando tá pequenininho, pô. Aproveitar pra crescer junto também. Sem dúvida. E, pô, pra galera que não me conhece, cara, poder me apresentar aqui, como você deixa pra mim. Eu sou da história, né, cara? Eu sei que a galera que tá pra cá, é mais da medicina, né? Então o pessoal pode até estar se perguntando o que é que eu vou ter pra agregar aqui. Cara, é o seguinte, além da história, né, eu, durante meus anos de carreira aí, eu comecei a perceber que, pô, o povo quer muito, né, cara? Mas muitas vezes o povo não sabe muito bem como que vai chegar lá, né? Como que vai conseguir conquistar o objetivo, que é através do estudo, não tem jeito, né, cara? E eu comecei a perceber que eu tinha muito a agregar, pô, estudo a minha vida inteira, sempre gostei pra caramba de estudar. Porra, se estuda, hein? Depois um dia a gente vai conversar sobre, cara, em quanto tempo esse moleque aprendeu francês? Cara, sério, eu fico abismado com isso, eu conto isso pra todo mundo, conto pra todo mundo, porque eu falei, cara, se esse moleque conseguiu aprender uma outra língua, com a velocidade que esse moleque aprendeu, e gente, eu posso falar pra vocês, cara, eu fui pra França com esse moleque, ele conversava com as pessoas, cara, é sério, falo de verdade. Então, cara, a técnica que ele conseguiu desenvolver sozinho e por consequência hoje ele consegue passar pra outras pessoas, cara, é bizarro, cara, vale muito a pena conhecer esse moleque. No final das contas, né, cara, tudo é método. É isso. Então, eu comecei a desenvolver metodologia para aprendizado, comecei a perceber que dá para colaborar e muito com a galera que, pô, não tá procurando história, tá procurando medicina mesmo. Então não é química minha praia, não é biologia minha praia, mas eu tenho alguma coisa para agregar, eu tenho certeza disso. Pô, com toda certeza, irmão, de verdade, fico muito feliz. Acho que você pode realmente terminar esse podcast falando francês, né? Já que a gente começou com francês, tu vai pensar numa frase aí para finalizar esse podcast. Falar um abajur, um sutiã, não é? Tô brincando, pô. Como é que o cara me joga essa agora, bicho? Do nada, nos peitos, né? Joguei responsabilidade. Isso não tava no roteiro. Não tava no roteiro, mas é isso aí. Podcast a gente quebra o roteiro, não é? O roteiro serve pra ser quebrado, não é? Tô brincando, gente. Mas olha só.
O nosso tema, né, nesse dia tão especial pra gente, ele é um tema que é decorrente do meu primeiro livro, cara. O primeiro livro que eu escrevi e que me encheu de orgulho minha mãe, meus familiares, né? Caraca, um livro escrito, pô, eu que era a pessoa completamente avessa à escrita, cara. Sabia disso, Biro? É mesmo? Eu era um cara que pô, sério, eu tinha muitas questões com escrita, eu gostava muito dos números, assim. E quando eu escrevi um livro foi muito uma resposta pra mim mesmo. E, cara, de verdade, assim, às vezes a gente se sente incapaz de algumas coisas e o que a gente precisa, às vezes, é motivação pra aquilo ali. E aí eu parei durante o ano passado e eu escrevi meu primeiro livro. Esse livro, ele é o Decifrando Comandos de Questões. Hoje ele tá na versão de e-book. E ele vai servir de fio condutor pra gente poder falar sobre isso daqui. O meu objetivo aqui com vocês é tentar dizer, não sobre química propriamente dita, e sim como que a gente deve escrever e responder uma questão de química. A gente sabe que muitas vezes você sabe o conteúdo. Só que, cara, existem inúmeras pessoas que sabem o conteúdo, porém, na hora de colocar no papel, comete alguns erros básicos e não consegue o maior número de pontos que ele seria capaz. Quando a gente olha para as notas de corte dentro da faculdade de medicina, para você ingressar numa faculdade pública de medicina, você consegue observar que as notas, sobretudo de química e biologia, obviamente são, né, as nossas provas discursivas, elas são extremamente altas. E qualquer perda de ponto, qualquer uma, gente, uma besteirinha que você cometa, vai te comer meio ponto e isso vai te fazer ficar muito longe, muitas vezes, da sua saudosa aprovação. Então, hoje a gente vai conversar sobre como responder uma questão discursiva de química. Beleza? Tudo bem, gente? Tudo na paz? É isso, vamos seguir nossa vida. E eu quero começar aqui, ó. Já vou começar provocando. A gente vai começar sem ser química, tá? Tá bom, A gente começa sem ser química. A gente tá falando assim como se fosse, tipo, do nada aqui, né? Nem combinamos o que a gente vai falar, né? Até porque eu não entendo nada de química, então... Não entendo nada de vambora. química. Mas eu vou te explorar, cara. Eu vou te explorar. Inclusive, deixa eu jogar aqui. Tem uma provocação que eu quero te fazer. E aí, cara, assim... Bom, tá aqui no quadro, né? No quadro, olha aqui. Ó, o professor, a mania do cacoete de professor. Tá aqui no quadro. Eu trouxe uma provocação até pra gente poder colocar as pessoas, né, no mesmo ponto que a gente. Porque é claro que pra alguém que esteja aqui assistindo esse podcast, talvez, ou escutando esse podcast, talvez já tenha as informações na cabeça, é claro, mas a gente precisa colocar todo mundo no mesmo ponto, né, gente? É óbvio isso. Então, eu queria primeiro trazer pra vocês, isso é uma informação pra galera que tá começando a estudar agora, saber de você, Leandro. Gente, eu chamo ele de Biro várias vezes, cara, porque é o apelido dele e eu conheci esse cara como Biro, mas desculpa, cara, Leandro. Tá tudo Para certo, com tamo em isso, tá casa, tudo tamo em certo, casa. tamo em casa, né? Mas e aí, cara, quero saber de você. Você consegue deixar de forma clara qual é a diferença, e aí não precisa ser de química, evidentemente, óbvio, né, de modo geral. Qual é a diferença que a gente tem entre uma prova objetiva e uma prova discursiva? Não, mole isso aí, tranquilo. Cara, prova objetiva, basicamente é o que a galera conhece muito como a famosa prova de múltipla escolha, né? Então, você vai ter lá 4 alternativas, ou no caso mais clássico, 5 alternativas, né? Vai ter que marcar um X lá, e no final, leva para um cartão resposta, passa tudo a limpo lá e entrega, né? Esse é o tipo de prova objetiva, um tipo bem tradicional de prova. Todo mundo, com certeza, já fez uma prova objetiva alguma vez. E a prova discursiva tá no nome, né? A prova discursiva você vai escrever a tua resposta propriamente dita. Então você vai ter que dissertar, você vai escrever um pequeno texto ali para poder colocar a tua resposta e levar adiante. Cara, muito bom. Tu tem algum exemplo de algum vestibular que aconteça, que tenha cada um desses perfis? Até pra galera poder olhar, isso aqui é objetivo, isso aqui é discursivo. Claro, o exemplo mais tradicional de prova objetiva, acho que, né, com certeza Sem dúvida, vai sem ressaltar dúvida. os olhos, é o Enem, né? O Sem Enem dúvida. é o processo seletivo mais famoso do Brasil, que mais candidatos prestam, e no final das contas, o que você faz no Enem? Você chega lá, você marca um monte de X e passa tudo para um cartão resposta e entrega. Inclusive, quando a galera passa o cartão resposta, acaba sempre marcando alguma coisa errada, fica aquela ansiedade, aquela frustração. Pode crer. E as provas discursivas, cara, em geral, né, você tem as provas discursivas acontecendo nos vestibulares isolados, né? Acontece muito com as universidades estaduais e quando tem segunda fase nesses processos seletivos. Então você tem, por exemplo, na UERJ aqui do Rio de Janeiro, o primeiro aqui, né, que você vai fazer objetivamente, e depois você vai se classificar para a segunda fase, e aí na segunda fase você vai fazer a prova de colocar a tua resposta propriamente dita, a prova discursiva. É muito bom. Tem alguns vestibulares aqui no Rio, aqui no Brasil, que eles trabalham ele inteiro como discursivo, né, gente?
Tem algumas provas que trabalham infinitamente, cara, de uma ponta a outra discursiva. E eu lembro que eu fiz o vestibular da FRJ na época, né? Não tinha Enem na época que eu fiz vestibular. E ele era inteiro discursivo. Eu lembro que eu tinha que fazer discursiva de história, cara. Eita. Valia pouco, mas eu não podia zerar. Porque zerar eliminava o candidato. Eu falei assim, meu irmão... Cara, sem brincadeira, cara. E assim, eu sempre tive muita dificuldade em história. Hoje em dia eu sou até um pouco melhor porque convivo com você, tenho muitos professores amigos, a gente viaja, a gente vai conhecer um monte de lugar e vocês me contam a história, né, em loco muitas vezes, né? Isso é muito bom pra nossa memória. E aí, cara, eu lembro que o que eu fazia nas questões discursivas de história, sem brincadeira, eu falo isso, gente, sem vergonha, tá? Eu falo porque realmente acontecia. Eu lembrava, cara, que eu não podia tirar 0. Então, eu tinha que ganhar algum ponto, tá ligado? E aí, nas provas de história, muitas vezes, como eu não tinha muito conhecimento em história, eu reescrevia o enunciado e botava alguma palavra que eu sabia em história. Tipo assim, eu sabia que alguma coisa ia ser culpa da burguesia. Alguma parada ia ser culpa da burguesia. E eu coloquei a culpa é da burguesia várias vezes, assim. E eu lembro que eu acho que eu tirei... Não me orgulho disso, evidentemente, mas, enfim. Mas é um fato, né? A gente não pode fugir dos fatos. Mas eu tirei, eu acho que 2 na prova. Eu não podia tirar 0. E química, gente, sendo muito sincero, a nota de corte não é tão alta assim. É fácil entrar, difícil é sair, né? Geralmente se forma um pouquinho, gente. Mas é isso, cara. A aflição de fazer uma prova discursiva de uma área que não é a sua área é muito complexa, cara. Se é difícil fazer da tua própria área, imagina fazer de outras áreas. É por isso que a gente tá aqui, inclusive, né? Particularmente, por mais que eu tivesse a dificuldade, eu preferia muito mais a prova toda discursiva do que a prova objetiva, tá? E aí eu queria aproveitar que a gente ainda não tá falando de química, daqui a pouco a gente vai entrar no ambiente da química, te fazer uma outra pergunta. Tu consegue trazer pra mim quais são vantagens e desvantagens de provas objetivas e quais são as vantagens e as desvantagens das provas discursivas? E aí, vamos começar pelo seguinte, ó. Eu quero que você traga, e aí pra quem tá assistindo no YouTube consegue enxergar, quem tá só escutando, eu vou narrar tudo que vai aparecer aqui, tá, povo? Tá? Então fica tranquilo. Eu botei aqui um diagrama trazendo, cara, vê se você consegue me dizer quais são as vantagens de uma prova objetiva e quais são as desvantagens de uma prova discursiva. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a vantagem de uma prova é a desvantagem da outra. E aí, é claro, você vai escolher, né, aquela que você mais gosta pro vestibular que você mais se adequa, sacou? E aí, qual é a vantagem de uma objetiva e a desvantagem de uma discursiva? Eu concordo pra caramba contigo que isso daí fica muito a gosto do freguês, né? Tem a galera, como você mesmo falou, pra você era melhor que fosse tudo discursiva, né? E tem a galera que já se sente muito mais confortável sabendo que pelo menos vai ter ali as alternativas. Então, assim, eu vou começar por aí. Eu acho que a prova objetiva, ela tem uma vantagem que é bem, né, ressalta aos olhos, que é, você muitas vezes dá um branco e, cara, quando você olha pras alternativas ali, já tem aquilo chamando pra você desengavetar da tua cabeça aquilo que você tinha pontualmente esquecido. Então, como as respostas elas já estão escritas ali, muitas vezes você consegue relembrar alguma coisa ao lê-las, mas... E também tem aquela parada também, né? Às vezes o cara, não sabe muito bem do que se trata aquilo, ele vai e chuta, Pelo menos meu chuta, amigo. né? E, às vezes, cara, dependendo são 4 alternativas, 25% de chance ali, Claro, né? óbvio, né? São Aqui na UR 5 são ou 4, 20, pois é. pode crer. Mas também tem aquela parada, né, cara? No final das contas, se o cara, ele faz uma objetiva, é 0 a 10, né? Não tem como. Ele não vai ficar com meio certo numa prova objetiva, Não tem como. Né? Então depois a gente, quando for falar de discursiva, a gente vê que é isso que você falou mesmo. As vantagens de uma são as desvantagens da outra. Discursiva, muitas vezes a galera olha e fala assim, discursiva é muito mais difícil. Eu vou te falar, Alan, eu tendo a concordar com isso, tá? Minha opinião pessoal. Mas tem muita coisa na discursiva que, cara, só o fato do cara conseguir, às vezes, uma correção que dê alguns pontos pra ele, já facilita a vida do cara. Ele já consegue, pelo menos, não sair do 0, né? Muito bom, cara. E aí eu vejo isso, né, essa vantagem da objetiva e que é desvantagem na discursiva, em algumas áreas da química, já puxando um pouco do gancho para minha área. Dentro de uma prova objetiva de química, eu vou dar um exemplo de uma situação em química. Por exemplo, vamos supor que a gente esteja falando, sei lá, de nomenclatura de compostos orgânicos. A gente sabe que tem inúmeras funções. Álcool, enol, fenol, ácido carboxílico, amina, amida, nitrila, tem umas funções que às vezes você nem viu na vida. Fico até arrepiado. Papo reto. Então, cada função dessa, ô Leandro, cada função dessa,
a gente tem um reconhecimento e uma nomenclatura. Então, cada um deles tem uma terminação no nome. Pô, o álcool termina com ol, a acetona termina com ona, o aldeído termina com al, ácido carboxílico com oico. Cada um deles termina de um jeito. Numa prova discursiva, se tu não lembra como é que termina, acabou. Tu vai errar o nome, Já cara. era. Se for uma questão múltipla escolha, tu vai ver as opções e falar assim, é verdade, termina com oico, ácido carboxílico. Então, o fato de já estar escrita a resposta facilita. Facilita consideravelmente. Inclusive, eu queria dividir contigo aqui. Não sei se eu já conversei isso com você em algum momento da minha vida. Minha barba tá batendo no microfone aqui. O diretor, se saiu um chururu aí, ó, tu me avisa, tá? Barba grande, né? Fica batendo aqui, Ana. Mas, enfim. Teve uma situação que aconteceu comigo, cara, que foi no vestibular que eu fiz e, inclusive, no vestibular que eu fui aprovado. Como eu falei pra vocês, eu entrei na faculdade em 2007. Tá 2007. entregando Tô entregando. 2007, faz parte. Então, já se vão aí 16 anos, mais ou menos? Por aí, mais ou menos, né? E eu fiz o vestibular da FRJ, que era um vestibular todo discursivo, né, cara? E eu me deparei com essa questão daqui. Pra quem tá assistindo pelo YouTube, vai conseguir ver. Pra quem não tá pelo YouTube, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Se liga. Ó, essa questão que vai aparecer aqui pra vocês na TVzinha vai ser a seguinte, ó. Se liga. Ó, deixa eu voltar aqui. Peraí que foi demais. Pronto. Peraí, não. Volta. Pronto, tá aqui. Essa questão, ó, o FRJ 2007 foi quando eu fiz vestibular, tá, povo? Nunca esqueceu, né? Nunca esqueci. Não, nunca esqueci de verdade, gente. Eu nunca esqueci disso. Olha só, é uma questão discursiva, evidentemente. E eu queria destacar para a letra B da primeira questão da minha prova. Lembra que eu queria fazer química, tá, gente? Isso é uma prova de química. Olha a letra B. Explique o efeito Tyndall. Indique a provável faixa de pH da dispersão formada. Essa foi a pergunta da letra B. Ele começa assim, explique o efeito Tyndall. Eu falei assim, eu não faço a menor ideia do que é efeito Tyndall. Claro, obviamente, hoje eu sei o que é. Mas eu fiquei Por favor, meio desesperado. né? Claro, óbvio. Mas eu fiquei desesperado na hora. Eu falei, cara, já perdi, porque eu não sei nem chutar. Não sei nem por onde eu começo. Se fosse isso numa questão de múltipla escolha, uma questão objetiva, talvez eu lendo as opções conseguisse pelo menos marcar alguma coisa e, sei lá, num chute, de repente eu conseguiria ganhar o ponto. E aqui, evidentemente, eu escrevi qualquer coisa e numa discursiva chutar é muito difícil. A não ser que tu ponha que a culpa é da burguesia, do efeito Tyndall, que aí seria certo. Tô brincando, gente, pelo amor de Deus, claro que não. Mas, enfim, isso aqui, cara, é realmente uma dificuldade numa prova discursiva, né? É porque na hora da eliminatória, quando você tá fazendo objetiva, às vezes você olha e fala assim, pô, tem 5 alternativas. Pô, 5 alternativas, tem 3 que estão falando ali muito próximo da mesma coisa. E 2 não falam, cara, leco-cré. Você já começa descarta. a eliminar, já vai te facilitando. Agora a discursiva não tem esse papo, como, né? não tem esse papo. Então é aí que a gente separa as pessoas, não é? Exatamente nesse tipo de questão, pois é. E eu tinha um karmazinho com questão objetiva, e a gente vai falar, inclusive, sobre isso, né? Sobre o inverso, né? Quais são as vantagens de uma questão discursiva e as desvantagens de uma questão objetiva. Eu tinha um ranço com questão objetiva, porque, para quem não sabe, aqui no Rio de Janeiro, na prova da UERJ, a primeira prova, ela é um exame de qualificação. Ou seja, nela você vai fazer 60 questões, se você tirar 43 ou mais, você tem o conceito A. E eu sempre pensei, sabe o quê? Na UERJ são 60 questões. Se você tirar 43 ou mais, você vai com conceito A. Conceito A te dá 20 pontos para a próxima fase, que é a pontuação máxima. Depois, na discursiva, você vai ter 80 pontos disponíveis. Um dia a gente vai fazer um podcast só falando sobre os vestibulares e, obviamente, a UERJ vai ser um dos pontos, né? Mas eu parei para pensar, muitas vezes, sobre todas as pessoas que eram pessoas excepcionalmente boas, que na época que eu fazia vestibular, cara, o vestibular era muito difícil. De verdade, assim, era muito difícil você conseguir o conceito A. Você acertar 43 era absurdo. Eu tinha uma sala, eu lembro até hoje, eu estava numa sala de umas 80 pessoas no cursinho. E eu lembro que tinha, tipo, 5 A's. Hoje em dia tem muito mais A, né? E, cara, na época, inclusive até hoje, pra você conseguir entrar numa faculdade de medicina, e aí, sobretudo de medicina, todo mundo tirar. Então, quantas pessoas não acertaram 42, que é conceito B, e não 43, e deixaram pra trás um sonho? Cara, uma questão, gente. Pô, isso acontecia na época também com direito, que direito era bem alta a nota, bem semelhante à medicina. E aí eu ficava assim, pô, gente,
Cara, quantas pessoas desistiram dos sonhos porque tirou B? Então, 5 pontos a menos numa discursiva pra uma carreira concorrida é surreal, tá ligado? Pessoal mais marinheiro de primeira viagem, porque a galera que já é mais cascuda sabe bem do que a gente tá falando. Mas a galera mais marinheira de primeira viagem pode pensar assim, pô, mas são só 20 pontos, pô. 20 de 100 faz tanta diferença assim, cara. A gente tá falando de curso de alta concorrência, de alta performance. Então faz toda a diferença um A e um B. O B é o suficiente pra você não ter o que fazer na sua prova discursiva depois, quando é o caso da UERJ, por exemplo, né? Exatamente. E aí, consegue... Já estamos até meio que falando, né, do que tá aqui, né? E aí, vamos só pra gente poder sacramentar. Até Tá. porque a gente vai usar isso aqui pra outras coisas, não é? Pergunto pra você, Leandro Torres, meu camarada. Qual é a vantagem de uma questão discursiva que é uma desvantagem de uma questão objetiva? Joguei a bomba. Beleza, é aquele papo, né, cara? Uma vantagem numa prova discursiva. Cara, você pode conseguir acertar parcialmente a questão. Você pode não ter ali um domínio pleno daquele assunto, mas quando aquela questão ela aparece, você fala, isso aqui não é completamente estranho pra mim. Pô, vou fazer aqui o meu possível. E aí, no final das contas, você não conseguiu 100% da tua pontuação, mas você consegue ali metade da tua pontuação, às vezes um pouco mais. E é aquela história, né, cara? Prova objetiva, se você marcou o X errado, meu amigo, o teu X foi 0. Ponto final. Não, ainda tem o lance de você marcar errado no cartão, né? Ainda tem esse tem negócio. isso. Aí vai marcando, pula uma linha e no final você vai perceber que tu errou na última. Nossa, Imagina, isso, velho. cara, e erra 5 de uma vez. Não, tu erra, tipo, tu errou no meio, tu pulou uma no meio. Imagina. Tu vai falar assim, no final tu vai marcar a questão 60, só que acabou já as opções. Cara, você tá falando disso? Eu vou te falar, eu lembro, eu quando fiz... Também vou me entregar aqui também. Ah, vai com Quando tudo. eu fiz vestibular, a faculdade que eu passei, ela era a única do Rio de Janeiro, Unirio, que ela aceitava 50% daqueles que entravam na turma pelo Enem. Ainda antes do Enem unificar. E os outros 50% era pelo vestibular. Então eu fiz o vestibular dela e fiz o Enem. Eu entrei pra ela pelo Enem e também fui bem no vestibular. E eu lembro de ter tido uma menina que fez a prova e, cara, ela entrou em desespero no final. E foi justamente por causa disso. Porque ela constatou que ela pulou uma linha no meio. E aí ela já devia ter colocado tanta resposta errada. E o pior é quando a pessoa sabe, né, cara? Tá bem preparada. Nossa. Então, pô, E não é incomum. Se por sinal tem alguém que já passou por isso, por favor, deixa nos comentários aqui. Porque às vezes a tua dor, que hoje você pode ter passado, pode ser o afago para uma outra pessoa, né, que esteja passando por isso. Então vale a pena, deixa nos comentários desse vídeo. E aí eu queria aproveitar aqui, já que a gente está falando sobre vantagem de questão discursiva, trazer uma situação de conta em química, né? Vai fazer uma questão de soluções, uma questão de estequiometria, fazer uma questão de termoquímica, que envolve conta, às vezes seu raciocínio está certo e você erra uma continha no meio do caminho ou até mesmo no final. Numa questão objetiva, quando você olha para as opções, você pode não encontrar aquela opção que você achou. Por quê? Porque não é a resposta certa, mas às vezes seu raciocínio está certo. Então, numa questão discursiva, pode ser que o cara te entregue algum ponto por ter feito todo o raciocínio. Então, é claro, né? Certamente essa é uma vantagem da discursiva e uma desvantagem de uma prova objetiva. Cara, fora todos os marcar errado que a gente já citou aqui, sacou? cara, vamos fazer o seguinte, então. Vamos botar os pingos nos is nesse negócio? Pô, a gente sabe que, no final das contas, né, a gente tá aqui pra falar de quê? De questão discursiva, né? E estamos aqui pra falar de questão discursiva nesse momento aqui de química, propriamente dito. Então vamos dizer o seguinte. Não quero mais saber de história na minha vida. Não quero mais trabalhar com mentoria de estudo. Agora eu quero fazer medicina, beleza? E aí, cara, quando eu me deparar com uma questão discursiva de química na minha frente, quando eu estiver me preparando pra medicina, o que eu faço, Alan? É por isso que a gente tá aqui, né, mesmo? É por isso que a gente tá aqui. Pois é, vamos lá, Leandro. Se você resolve mudar, e acontece bastante, tá? A gente tá falando aqui, você é professor de história, podia acontecer de você querer mudar pra medicina, gente. Isso acontece, é muito mais normal do que a gente imagina. Pessoas mudando de carreira e tá tudo bem, galera. Tá Quantos tudo bem. exemplos a gente tem dentro de sala dos Sim, professores que, né? sem dúvida. Tem o professor amigo de biologia, alguns que foram fazer medicina, até de outras áreas. Eu tenho um professor amigo meu de espanhol, o Carlão, que ele tá tentando medicina agora, professor de espanhol, letras, sacou? Ué, nenhum problema, então pode ser seu caso, não tem nenhum problema de verdade, tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês agora, já destinando a química de fato, é o seguinte. Sentou na carteira lá pra você poder começar a resolver as questões. Primeira coisa que eu faria, e eu faria isso de verdade, independente, e eu faço provas todos os anos, né? Eu faço Enem todos os anos, então eu tenho o costume de seguir um protocolo. O primeiro deles vou começar a fazer as questões
Vamos pegar lá a prova de química? A primeira coisa que eu faria, né, seria destacar as informações. Cara, a primeira coisa, eu tenho que ler o texto, eu vou ter que pegar lá minha caneta, né? Muitos lugares não permitem você usar lápis ou lapiseira. Então você vai pegar a caneta e você vai começar a destacar as informações que são importantes, sacou? Esse é o primeiro passo. Alanzinho, eu tô começando agora a me preparar pra medicina. Alanzinho, que informação que é importante, cara? Como é que eu vou saber? Então, aí tu pensa do não sei. Eu não sei. Não sei. Eu criei isso agora aqui, gente. Porque, deixa eu falar uma coisa com você. Quando a gente vê esse negócio na internet, tem uma galera que fica criando sigla, tá ligado? Fica criando coisa e tudo mais. E eu criei o não sei. Só que não sei com C, tá? E com U. Tudo junto, tá? Não sei. O que é o não sei? Quando você vai destacar as informações, você tem que pensar. N-U-C-E-I. 5 letras. Não sei. Vamos lá. N. Destacar os números. Você tem que destacar os números. Esse é um ponto importante. Ah, mas tem questão que eu não uso o número. Não importa. Destaca. Usando ou não, seu conhecimento vai dizer se você vai precisar ou não. Beleza. N de número. U. Unidade. Cara, unidade é fundamental. Você precisa saber qual é a unidade da sua resposta, cara. Não adianta o cara perguntar em quilo, tu responde em grama. Ou coisas absurdas. O cara pergunta em quilo, tu acha em litro. Não tem como, acontece. Não responde sem unidade nenhuma. Nenhuma. Aí o cara dane-se, né? Qual é a altura do teu prédio? Sei lá, 20. 20 o quê? Tá ligado? Enfim, então, N, número. Os números você destaca. U, as unidades. C, o comando da questão. Isso é importante, porque existem comandos de cauda curta e comandos de cauda longa. Então, quando você destaca isso, você consegue saber se você vai ter que escrever muito ou escrever pouco, tá? Então, o N é número, U é unidade, C são os comandos, o E, você precisa saber os estados físicos para algumas questões. Então, por exemplo, o cara vai trabalhar com o volume de um gás, tem que saber que é um gás. Porque existem algumas constantes, alguns números, algumas fórmulas que são só sobre gases, sacou? Então, é importante que você tenha na cabeça os estados físicos, porque tem questão que vai exigir isso de você. Então, N, U, C, E. Eu só tinha essas 4 informações para destacar. Eu botei um I só para ficar no sei. Aí o que vai ser o I? A inteligência por A trás da inteligência, coisa. boa, moleque, a inteligência, é isso aí, cara. O I vai ser a inteligência de usar esses números que você destacou, essas informações, essas unidades, para você poder fazer uma resolução bem feita. Mas de verdade, para quem tá assistindo aqui no YouTube, eu coloquei exatamente um exemplo disso, tá? Aqui a gente tem um exemplo real de questão, onde eu destaquei as informações que eu vou utilizar dentro da resolução desse problema. Então, destaquei ali, ó, qual reagente atua como redutor? Isso daqui é um comando. Justifique sua resposta, isso é um comando. Aí eu botei ali embaixo, calcule o volume de oxigênio, isso é um comando. Calcule a quantidade de energia, isso é um comando. Do lado, em quilojoules, destaquei porque é a unidade. Beleza? É importante. Aí eu repeti a mesma questão para destacar outras coisas. Olha ali, a reação me deu o estado físico. Isso é importante lá na frente. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Destaquei o dado, o fornecimento do ΔH. É um outro número, então é importante pra gente. Ali embaixo falou sobre rendimento, 100%, é um número, destaca. Coloquei 25 litros por mol, destaca, é um número. Colocou ali, ó, tonelada, 6,3. Isso tudo é número, unidade, você vai destacar. Então tem que destacar essa parada, tem que ter isso na cabeça. Principalmente, ô Leandro, em questão de conta. Questão que é teórica, não tem muito o que você destacar a não ser o comando da questão, sacou? Tá, agora, desse não sei aí que tu tinha falado, tem o C de comando, né? E aí você falou de comando de cauda curta e comando de cauda longa. Então a gente não tá falando aqui de cauda de chocolate, de cauda de caramelo, né? Até porque a letra é com U, né? O caldo é com U, esse é tipo caldo. a cauda do cometa, É, né? isso aí, não é calda de chocolate. Esse caldo é com L, né? O caldo de chocolate. É com L, é com L. Ah, moleque, boa. Que Falei isso, que eu hein, aprendi, cara. Eu não ia dividir isso não, mas eu vou dividir. Eu falei que eu sou ruim de escrita, cara. Eu sou ruim de escrita, eu confesso. Cada um tem que saber as suas qualidades e quais são os seus defeitos que você precisa melhorar, né? E aí eu escrevi o livro inteiro e mandei pra ele revisar, sacou? E eu tinha escrito essa cauda inteira. Todas as caudas eu escrevi com L. Ele, pô, cara, calda com L é calda de chocolate, cara. Essa aí é calda de cometa, por exemplo, de bicho, não é? Então fala um pouquinho pra mim aí desse negócio de cauda curta e cauda longa. Comando de cauda curta, comando de cauda longa. Inclusive, fui eu que cunhei esse termo, sacou? Esse comando de cauda curta, comando de cauda longa, ele tá diretamente relacionado
ao quanto você escreve na sua resposta. Qual é a quantidade que a gente vai ter ali dentro de informações que você vai colocar para o corretor. Comando de cauda curta são aquelas respostas que são diretas e objetivas. E o comando de cauda longa são as respostas que você precisa dissertar um pouco mais. E aí você me pergunta, pô, beleza, show de bola, entendi isso aqui. Comando de cauda curta, comando de cauda longa. Um eu escrevo diretamente, o outro eu escrevo, né, dissertando um pouco mais. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, tá? Alguns exemplos de comando de cauda curta e alguns exemplos de comando de cauda longa. Para que vocês possam... Não precisa ficar decorando isso, gente, pelo amor de Deus, tá? Você vai sentir isso resolvendo questões discursivas. Você vai conseguir ter esse tato. Mas aqui eu trouxe, por exemplo, qual normalmente é um comando de cauda curta. Eu vou dizer para vocês que ele não é sempre de cauda curta. Cuidado que alguns comandos de cauda curta, eles podem estar mascarados como comando de cauda longa. Certo. Né? O cara pode perguntar, por exemplo, qual um comando de cauda curta? Mas ele pergunta assim, qual a massa de produto? Pô, qual a massa de produto? Você vai ter que calcular. Então é um qual mascarado de calcule, que é um comando de cauda longa. Tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Então qual é um comando de cauda curta, normalmente. Por exemplo, qual o estado físico? Qual é o ponto de ebulição? Isso é mais direto, mais objetivo. Equacione é montar uma equação. Escreva a substância que apresenta maior pressão de vapor, tá? Então, bem direto. Dê o número de estados físicos presentes em tananã. Indique, cite, identifique, classifique, apresente. Tudo normalmente comando de cauda curta. Comando de cauda longa. Tem muitos clássicos. Justifique, você vai ter que dissertar. Calcule, você vai ter que representar os cálculos. Determine, você vai ter que chegar em alguma coisa, então você tem que mostrar o passo a passo. Explique, evidentemente, o porquê. Então, esses todos são comandos de cauda curta e cauda longa. Lembrando, cuidado, existem comandos de cauda curta que são mascarados como comandos de cauda longa. Na verdade, o contrário, né? Comando de cauda longa que está mascarado como comando de cauda curta. Cuidado com essas informações. Na história, tem um comando de cauda longa que não tem na química. Sério que não tem mesmo? por que ter, que é o contextualize, né? Pô, certamente, não vai rolar um contextualize, certamente isso né, não pô? vai ter em química, cara. Com toda e absoluta certeza, cara. Então, já trouxe aqui para vocês, né, alguns exemplos, algumas informações sobre cada um dos comandos. E é isso, assim. Eu acho que vale a pena vocês terem isso anotado, mas, assim, não fica também apegado a cada um desses nomes e tudo mais. No decorrer, no flow do estudo, você consegue saber se é de um jeito ou de outro que você vai ter que colocar a resposta. Cara, eu tenho pra mim que, assim, é importante o cara saber disso até antes dele começar a se debruçar e fazer muitas questões, né? Porque se ele já tem essa ciência, essa noção disso, ele começa a ter muito mais clareza quando ele vai fazer uma questão sobre o que essa questão espera dele, né? Uhum. E aí, quanto mais questões ele fizer, mais isso vai ficar naturalizado. Às vezes pode até aparecer alguma outra palavra de um comando de cauda curta que ele já... Pô, isso aqui é cauda curta, com certeza, né? Então também concordo. Eu não sou muito a favor desse negócio do decoreba. A gente sabe que, cara, na preparação, inevitavelmente tem que decorar uma coisa ou outra. Alguma coisa Não tem como fugir disso, né? Quem falar que, dá pra fazer tudo sem decoreba tá mentindo. Mas eu sou muito a favor também do cara poder colocar lógica na parada, né? E praticando questão, cara, ele vai conseguir chegar lá. Com certeza. Mas tem que ter a clareza disso antes. Sem dúvida, cara. E aí, cara, só a prática, só você fazendo questões cursivas que você vai conseguir chegar, né? Ter esse feeling, né? Pra você conseguir chegar a saber, escrevo muito, escrevo pouco. E uma coisa importante, até uma dica extra que eu vou colocar aqui pra vocês, é vocês olharem os padrões de resposta. Né? Isso vale muito a pena. Você vê como é que a banca da própria prova daquele vestibular que você está fazendo, como é que sugeriu uma resposta perfeita. Né? Então, existem os critérios de correção, inclusive, né? Os critérios de correção da VUNESP, eles vão lá e dizem, pô, cara, faz desse jeito, faz desse jeito. Inclusive, o meu livro, ele é baseado nisso, nos critérios de correção da banca VUNESP, tá? E eu queria aproveitar aqui e trazer para vocês o seguinte, olha só. Eu falei que eu tinha 13 dicas. 13 dicas para quem ia fazer prova discursiva. Já dei a primeira. Vamos para a segunda. A segunda dica importante que eu preciso que vocês tenham na cabeça, a primeira foi, obviamente, destacar as informações, tá? Já conversamos sobre isso. A segunda é, escreva parte do enunciado na sua resposta. Lembra aquele lance da prova de história que eu coloquei para você? Que na minha época eu falava assim, eu vou escrever parte do enunciado e botar uma palavra no final, que me deu algum ponto. Isso, obviamente, foi numa situação que, pra mim, me ajudou até certo ponto, mas eu não precisava tirar uma nota perfeita. Sim. Mas, assim, na prova que você vai fazer de química, eu gosto, e aí eu sugiro que você faça, por consequência, exatamente isso que eu coloquei aqui.
escrever parte do enunciado na resposta. Isso cria uma organização melhor. Mas calma, você não precisa escrever o enunciado inteiro, pelo amor de Deus. O cara pede, por exemplo, para você citar 2 motivos para que o ponto de ebulição da substância tal ser maior do que o ponto de ebulição da outra substância. Por exemplo. O que você pode fazer? Ao invés de você falar tal motivo e tal motivo, tipo, interação intermolecular e massa molar, você não deixar jogado isso? Você escreve, os 2 motivos que fazem com que a substância tal tenha um ponto de ebulição maior do que a substância tal são tananã, 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 tananã. Galera, a gente tem que saber o seguinte, pessoal. Vai ter alguém que vai corrigir essa prova, gente. Então a pessoa não vai estar se comunicando com você para você poder explicar o que você fez. A pessoa precisa ler aquilo ali e entender, cara. É isso que ele quis me dizer. Isso tem que ficar muito claro. Existe um ser humano que vai corrigir sua prova. Ainda não é inteligência artificial. Ainda, né? Essa é a dica de número 2 e já vou emendar na dica de número 3. Tá. Já vou jogar número 3. Vamos lá. Bom, seguir a ordem, resposta justificativa, isso, sobretudo, quando a gente fala sobre questões que envolvem, né, comando de cauda longa, dizer a resposta e trazer a justificativa depois ajuda o corretor. Tá, vou trazer um exemplo para você entender como é que é o negócio, tá, Leandro? Tá. Imagina o seguinte, o cara pede assim, dadas 3 moléculas no enunciado, qual delas apresenta o caráter mais ácido? Justifique sua resposta. O que algumas pessoas fazem no processo de construção da resposta? Ele já vai escrevendo a justificativa e bota a resposta no meio da justificativa. Uhum. Isso acontece quando a pessoa não tem muita certeza se está respondendo certo. Quem tem certeza fala, a substância que tem maior acidez é tal, vírgula, pois, aí vem a justificativa. Ou ponto, por que, tananã, tananã. Então, por que eu falo isso? Se você deixa de forma clara a resposta que você está dando no início, o cara que está corrigindo, ele já vai para a sua justificativa sabendo que você acertou. Só que, é claro, vai buscar ali na sua escrita a justificativa correta, evidentemente, mas te dá para o corretor uma sensação melhor. A gente vai conversar bastante sobre isso. O que o corretor está sentindo em relação àquilo ali que você está colocando? Entende o que eu tô dizendo? Então, isso vale muito a pena. Cara, bota a resposta primeiro, até porque, cara, se tu errou, o cara vai ter que gastar aquele tempo inteiro pra poder ver que você errou. Não vai dar trabalho pro cara. Tá errado, acabou, gente. Não tem... eu errei a resposta, mas tem como ele me dar certa justificativa? Sendo muito sincero, com todos os corretores que eu já conversei, ninguém, quando dá a primeira resposta errada, dá certo pro justifique. Não faz o menor sentido isso. Isso acontece. E essa parada aí que tu falou, cara, é muito importante levar em consideração que a gente não tá falando ainda de uma inteligência artificial que tá corrigindo. Então, cara, eu entendo que, o corretor, ele tem que ter ali um certo desapego, uma certa isenção da coisa, mas não tem jeito, cara, ser humano é ser humano. Então, se ele pega a tua resposta e logo no início ele sente cheirinho de migué, por mais que você não esteja dando migué, se ele interpretar que tem cheirinho de migué, ele já vai armar o espírito dele, cara. Né? Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Então, gente, seja claro e objetivo. Ou tu sabe ou tu não sabe, não vai ficar enrolando o cara. Tu não vai ganhar dele. Tu não vai ganhar dele. Eu não conheço uma situação... eu botei o migué na discursiva e consegui ganhar ponto. Pelo amor de Deus. Só os migués da culpa da burguesia, né? Que é a situação, problema que deu certo. Porque de repente era a resposta mesmo em alguma delas, né? Agora sim, eu acho que o pessoal que, né, tá ouvindo a gente aqui pode estar se perguntando, tá, beleza, eu entendo que eu tenho que escrever a minha resposta, eu tenho que ser claro nela, não pode ter cheirinho de migué, mas, será que eu tô escrevendo muito? Será que eu tô sendo prolixo aqui? Ou será que eu tô, escrevendo pouco e tô deixando a desejar, que eu deveria colocar mais coisa? Tem alguma coisa assim pra tu indicar pra galera em relação a isso? Bom, tem algumas dicas sobre isso, né? Quem tá começando nas questões discursivas tem muito lance do ser prolixo, né? Escrever demais, enfim, isso acontece, tá, gente? E no início, faz parte do processo. Eu vou te dar uma dica que é o seguinte. Geralmente, até quem estuda online, tem geralmente grupo de estudo, conhece outras pessoas que estão fazendo vestibular, isso é super normal. E sempre tem aquela pessoa que tá fazendo vestibular junto com você e que você tem um pouco mais de afinidade. E que normalmente é uma pessoa que está no mesmo nível que você, ou em alguns casos até um pouco acima, porque já está tentando vestibular há um tempo. Uma dica que eu acho legal é você pegar uma questão, enviar para essa pessoa. Envia o enunciado e a sua resposta. Mas essa pessoa precisa ser muito franca com você. Ela não pode mentir. E você tem que aceitar a resposta dela, tá? Então, por exemplo, eu comecei a estudar junto contigo para medicina. E eu vou fazer uma questão de biologia, que não é minha área, também não é a tua área, e tá tudo bem.
Eu vou lá, pego o enunciado, te mando o enunciado, escrevo a minha resposta, tiro uma foto e mando pra você. E eu não falo mais nada. Eu quero saber se você entende aquilo que eu quis dizer sem eu te falar nada. Eu não posso... eu não posso te justificar aquilo que eu fiz. Porque você não faria isso pro Eu não corretor. faria isso no corretor. Então a pessoa precisa, de forma integral, ler aquilo ali e ver, pô, ele realmente respondeu o que deve ser respondido naquela questão. Cuidado, galera. Questão que envolve, sobretudo, justifique. As pessoas, às vezes, querem chegar na origem do universo para poder explicar um negócio. Você não precisa disso. Vai devagarzinho, um passinho de cada vez, mas responde o que realmente é necessário naquela questão, sacou? Tá, saquei. Então tá, o cara, ele tem que estar buscando uma justa medida, seria isso, né? Exatamente. Beleza. Eu acho que um ponto legal também, e aí eu quero aproveitar, já que a gente tá falando sobre como responder a questão, eu vejo muito isso, cara, isso acontece pra caramba. Pessoal, a tua letra é uma letra legível? Isso é importante. Cara, a gente corrige prova, né? Pelo E amor de bizarro. Deus. Às vezes eu chego e olho assim, eu falo, cara, pô, eu tô aqui me dedicando pra caramba pra corrigir a prova de um aluno meu, porque, pô, eu quero bem dele e tal, mas eu conheço esse aluno, eu tô o ano inteiro com ele, então, né, uma prova de colégio. Agora, o corretor que nunca viu você, imagina a quantidade de prova que esse cara tem pra corrigir, tá velho. maluco, gente. Cara, tua letra é legível. Tu tem que ser franco com você. Cara, dá pra entender tua letra? Tu não é médico ainda, gente. Caraca, sacou? Depois que for, tá tranquilo, Depois meu tá irmão. tranquilo, a sociedade permite, né? Mas enquanto tu não é médico ou médica ainda, cara, tua letra tem que ser legível. Ah, mas minha letra é feia. Vai dar um jeito de ter uma letra legível, cara. E não precisa ser bonita. Não, tem que ser legível. É Isso isso. aí. Esse é um ponto fundamental. Tem que ser legível, pelo amor de Jeová. Acho que até vale o que você mesmo falou, né? De quando você tava comentando sobre a dica número 3. Se o cara escreveu uma parada, não é só ele mandar pra alguém pra dar uma olhada se tá fazendo sentido aquilo, mas se tá realmente sendo possível ler, né? Pois é, exatamente. Inclusive, aqui a gente já tem até as próximas 2 dicas, né? Um é mandar a sua resolução pra alguém, né? Esse é um ponto legal pra você poder ver, ter um feedback de uma pessoa de fora sobre aquela sua escrita justificativa. É claro, se você tiver contato com algum professor, pode ser que o professor te ajude ainda mais, evidentemente. Mas mandar pra um aluno, você manda pra uma pessoa que tá igual a você, sacou? Então vale muito a pena, né? Enfim, às vezes o professor é até exigente demais, né? Esse negócio Acontece. de funcionar em comunidade ajuda Vale muito muito a nos pena, vale muito a estudos, pena. né, cara? E aqui, obviamente, tem uma letra legível, né? Isso vale muito a pena. E eu queria dar sequência pra poder já emendar na dica 6, Tá, vamos lá. tá? Bom, dica 6. Quando você for pegar uma questão que é uma questão discursiva, você vai ter mais ou menos esse perfil que eu coloquei aqui pra vocês. Pra quem tá só escutando, eu tô colocando aqui uma imagem de uma página de uma prova discursiva. O que você tem quando você tem uma questão discursiva? Você vai ter um enunciado que vai vir no topo da folha. Normalmente é uma questão por página. Normalmente é assim nos vestibulares. Alguns vestibulares usam A e B, outros não, como a UERJ aqui usa os comandos direto. Você vai ter o texto da questão, você vai ter as perguntas, né, os comandos das questões. Você vai ter um espaço para rascunho e você vai ter um retângulo escrito normalmente resolução e resposta. Cara, eu sei que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Sempre. 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 A sua resposta, a resposta que você quer que o corretor te dê, tem que vir dentro do retângulo de resolução e resposta. Ah, professor, eu escrevi na molécula que estava na parte de cima a função orgânica com uma setinha. Ele vai corrigir? Não. Irmão, pensa bem. A galera se preocupou em desenhar um retângulo pra você, tá ligado? É ali que tem que estar a tua resposta, cara. Porque acontece na química, por exemplo, o cara me dá uma molécula. E aí na molécula, o cara quer pedir, sei lá, a função orgânica. Aí o cara aponta na molécula que tá do lado de fora, sacou? Não faz isso. Ele não vai corrigir o que tá do lado de fora. Tem escrito ali rascunho, sacou? É pra você escrever o que você quiser, não a sua resposta. Tudo bem? Então, escreva a sua resolução dentro do retângulo. E é importante até tomar um pouco de cuidado com o tamanho da letra. Né? A letra tem que ser legível, mas ela tem que ter um tamanho que não fique abarrotado de informação ali ao ponto de não caber alguma coisa que você coloque ali dentro. Pô, a galera na redação do Enem, por exemplo, até vai reduzindo o tamanho da letra pra poder escrever mais. Poder botar mais argumento, né? Na minha época, eu queria botar letra grandona pra poder falar que a minha redação foi robusta, sacou? Não tinha conhecimento suficiente, gente. Eu preciso confessar isso pra vocês. Mas enfim, cara, você tem que escrever a resposta dentro do retângulo. Isso é meio óbvio. Ah, mas eu fui lá e escrevi saindo do retângulo só o finalzinho a minha unidade. Pô, cara, gente, sendo bem sincero, vai depender do corretor. Vai depender do corretor. Sendo muito sincero com vocês. Ah, ele vai corrigir um pedacinho pra fora? Aí depende da banca, né? Se eles vão querer aceitar ou não. Cara, pra você ter certeza que ele vai corrigir, escreve dentro do retângulo, ponto final.
Tá, agora, independentemente do que a gente tem aí na tela agora, eu quero que você me diga sobre esse negócio de comando de cauda longa, tá? Que eu tava pensando aqui. Comando de cauda longa. Então, eu imagino que o comando de cauda longa, ele abra margem para que você dê respostas maiores, concorda comigo? Sem dúvida. Então, por conta disso, eu também pressuponho que exista margem para que você consiga formular, obviamente, dentro de um mesmo conjunto, né? Respostas diferentes, não buscando valores diferentes, mas formulações para uma mesma resposta que se apresentem de maneiras diferentes. É possível isso no comando de cauda longa, Alan? Ah, com certeza, né? O que acontece? Quando a gente vai criar um justifique, claro que muitas vezes existe um justifique só. E aí a tua resposta tem que estar mais ou menos. Tem que conter mais ou menos aquilo ali que o cara colocou pra você. Isso é meio evidente, assim. É claro que a gente precisa, numa resolução, ter o justifique correto. Mas às vezes você tem mais do que uma forma de justificar a mesma coisa. Ah, eu não coloquei exatamente o que meu amiguinho super nerd conseguiu colocar. Vou perder o ponto? Não, gente. Muitas vezes acontece de você ganhar o ponto pelo justifique que você deu. Não tem, em questões de cauda longa, muitas vezes, uma resposta só, entende? E eu trouxe até um exemplo aqui, que é um exemplo que eu particularmente acho interessante. Olha só o exemplo que eu trouxe. Bom, a pergunta era, para quem tá só ouvindo, hein? Presta atenção. A pergunta era: justifique a alta solubilidade da sacarose em água e a baixa condutibilidade elétrica de suas soluções aquosas. Essa foi a pergunta, né? Foi o comando. E aí, olha só o padrão de resposta. Ele botou ali: a alta solubilidade em água é justificada pelo grande número de hidroxilas na molécula de sacarose, o que possibilita a formação de ligação de hidrogênio com a água. Essa é uma justificativa. Agora, olha o que ele colocou embaixo. Olha o que ele colocou embaixo. Foram aceitos também. Olha só que maneiro. Olha só. Muito bom, né? Cara, isso aqui não foi da minha cabeça, tá, gente? Isso aqui é do critério de correção da própria VUNESP. Foram aceitas. A regra geral de solubilidade diz semelhante e dissolve semelhante. A sacarose possui grupos polares em sua estrutura, hidroxila, que consegue interagir com facilidade com moléculas de água. Botou lá o H2O, extremamente polares. Ele ainda disse, cara, é uma outra forma de você justificar. Fala mais ou menos a mesma coisa, mas é uma outra forma de você justificar. Você colocou um semelhante e dissolve semelhante. Às vezes, se você só tivesse essa resposta inicial, você ia se perguntar, eu botei o semelhante e dissolve semelhante. Será que isso é suficiente? Entende a parada? E aí embaixo ele colocou assim, ó, não foram aceitas. E aí isso é muito bom, cara. Às vezes tu tem mais informação do que não foi aceito do que o que foi aceito, né? Aí ele bota, não foi aceito, hein? Sacarose e água têm propriedades semelhantes. Só falar isso não era suficiente, olha lá. Dizer que uma das substâncias é polar sem comparar com a outra, dizendo que a outra é polar, não foi aceito. Só dizer que tem ligação de hidrogênio em uma substância. Só isso, também não foi aceito. Aí ele colocou, ou entre substâncias ou entre as moléculas, né? Dizer apenas que as hidroxilas interagem com a água, sem citar que é uma ligação de hidrogênio. Então, esses critérios de correção, eles são extremamente valiosos, porque você consegue saber até onde você podia ir e o que você não podia fazer. O que é migué e o que não é migué pra ele. Exatamente. Tu acha que a banca vai deixar passar migué, gente? Pois Pelo amor de Deus, cara. Mas é isso, com certeza a gente tem opções diferentes pra responder a mesma coisa, né, em muitos casos, sacou? Eu tava falando contigo antes da gente começar, que você tava falando pra mim aquele negócio de colocar o estado físico, né, na reação durante a resolução e tal. Se encaixa aí, nesse momento, isso aí? O quê? Aqui? É. Então, eu vou mostrar sobre o estado físico daqui a pouquinho, tá? Tá bom. Inclusive, é uma das paradas que as pessoas mais me perguntam, inclusive. Se cabe aqui... Eu vou falar que não, sabe por quê? Porque estado físico é estado físico, né? Então, se o troço é um gás, né? Não dá pra... é um gás, mas eu vou colocar um líquido. Não tem como. Então, é algo um pouco mais direcionado, sacou? Então, pra estado físico especificamente, eu acredito que vá por aí, sacou? Saquei. Entendeu? Bom, meu povo, é isso. Demos a nossa dica. Vamos tirar o zoom agora? Agora posso tirar o zoom. Mulher! Olha só. Eu queria emendar aqui essa dica, né? A dica anterior, na dica de número 7. Vamos lá. Dica de número 7. Olha o que eu coloquei para vocês. Associe as suas respostas a cada uma das perguntas do problema. Eu queria trazer para vocês essa dica porque eu me surpreendi quando eu fui dar uma olhada, né, dentro dos critérios de correção, até para poder fazer a construção do livro. E aí, quando eu me deparei com essa informação, eu fiquei até um pouco assustado. E cuidado com isso. Às vezes, as pessoas, né, dentro da construção das questões, eles colocam pra gente uma pergunta sequencial, né? Por exemplo, ali, ó.
Qual dos sólidos, 1, 2 ou 3, é constituído por uma substância pura? E na sequência ele bota, qual sólido possui maior pressão de vapor? Uhum. Você concorda que são duas perguntas? Só Sim. que as duas respostas são de cauda curta. Então você vai dizer sólido tal e sólido tal. Agora, olha para o critério de correção. Se você perceber, ele fala assim, substância pura, 2 pontos, sólido 2. E embaixo, possui maior pressão de vapor, 2 pontos, sólido 3. Tá, pessoal, e daí? E daí é o seguinte, se você na resposta só escrevesse, em sequência, sólido 2, sólido 3, sem fazer a associação com cada uma das perguntas, olha o que ele escreveu ali embaixo. Não se aceitou uma única escolha de sólido sem que essa escolha estivesse associada à pergunta. Olha só. Sacou? O cara bota assim, sólido 2, sólido 3. Tá, mas qual é o 2, qual é o 3? O que a gente tá relacionando? Uhum. Se ligou na parada? Então, pessoal, esse lance de você escrever parte do enunciado, uma dica que eu te dei lá no começo, é fundamental, cara. Claro, de novo, cuidado pra você não escrever demais e acabar passando do espaço, tá? Mas, pô, isso já ajuda bastante, galera, sendo muito sincero com vocês. É uma blindagem, né, cara, que o cara vai ter pra ele, pô. Exatamente, exatamente. E aí agora eu já posso emendar no estado físico, você tinha me perguntado. Ah, tá. Vamos lá. Já vou fazer, vou dar essa emendada direto no estado físico. E aí eu vou trazer pra vocês aqui a nossa dica de número 8. Uhum. Dica de número 8 para resolução de questões discursivas. Todo santo ano, alguém ou alguéns me perguntam se, por acaso, a gente tem ou não que colocar o estado físico numa reação química, caso essa seja a pergunta, né? Pedindo para você equacionar uma reação. Bom, como regra geral, é o seguinte. Se você sabe os estados físicos, você bota os estados físicos. Ponto final. É isso. Eu sei, bota. Não sei, não bota. Regra geral. Ah, pessoal, isso é meio óbvio. Tá. O que a gente pode fazer para melhorar essa minha resposta? Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso colocar para vocês aqui é o seguinte. Vamos lá. A questão, ela pediu para você os estados físicos? Se pediu, tu bota. É óbvio. Mas muitas vezes não pede. Tá. E aí ele pode fazer o seguinte. Se liga na parada. Ele pode chegar para você e falar assim. Monte a equação química completa e balanceada. O que isso significa? Você vai escrever a equação, você vai colocar os balanceamentos e se ela é completa, ela precisa dos estados físicos. Uhum. Essa é uma dica boa, excelente. Então se ele pediu isso, tu vai colocar os estados físicos. Agora uma outra coisa que as pessoas não falam. Ó, dica importante, guarda isso, hein, gente, guarda isso. Se o estado físico vem citado no texto, abre teu olho que pode ser que ele queira os estados físicos e não deixe isso claro. Eu trouxe um exemplo perfeito para isso. Mostra pra mim. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, para quem tá só escutando, de novo, vou falar sobre o que tá sendo mostrado aqui, mas eu vou narrar. Ele me deu duas reações. Nessas duas reações, tá vendo que ele colocou um S de sólido, G de gás, um L de líquido, um AQ de aquoso. Ele fez questão de deixar claro Fez isso, questão né? de deixar claro o estado físico. Ou seja, provavelmente a gente deve precisar desses estados físicos. E aí, olha a pergunta dele. Equacione e balanceie a equação da reação de obtenção do perrenato de sódio a partir da reação do seu óxido com uma... Olha aqui. Solução aquosa de hidróxido de sódio. Ele tá fazendo questão de dizer pra você os estados físicos. Uhum. E olha que doido, povo. Olha que doido. Olha a resposta. Olha o padrão de resposta. Valia 2 essa questão. Valia 2. Se liga. Olha lá. Ele botou a reação e olha o que ele falou. Observação. Valia 2 a questão. Ó, foi atribuído apenas 1 ponto para equação sem balanceamento, mas com os estados físicos corretos. Foi atribuído apenas 1 ponto para equação com balanceamento correto, mas sem o estado físico. E olha aí embaixo, não foram aceitas respostas sem balanceamento e sem estado físico. Toma. E ele não falou que ele queria estado físico, mas ele citou no texto os estados físicos. Então você tinha que colocar. Se ligou na parada? Me liguei. É claro, assim, eu sei de um, mas não sei do outro. Aí eu sugiro você não colocar nenhum, tá? Botar um e não botar outro, fica muito claro que você não sabe nenhum deles, né? O Miguel. O Miguel, o famoso Miguel. Então, galera, essas informações, elas são muito cruciais pra vocês. Mano, tá sendo citado no texto, estado sólido, aquoso, líquido, pô, cara, provavelmente ele vai exigir de você. Mas, de novo, não inventa. Se tu não sabe, não bota, tá? Que aí pode correr o risco dele aceitar sem o estado físico, sacou? Meu irmão, eu sofria muito quando eu tinha que estudar essas paradas, cara. Eu achava isso muito difícil.
Ainda bem que não tem mais que estudar essas coisas. Eu falo que eu quero fazer medicina só aqui pra poder deixar uma deixa pro Alan, gente. Mas eu não tenho a menor condição de dar isso pra medicina. Mas vem cá, cara. Mudando de assunto um pouquinho aqui, mas ainda falando de questão. Pô, sou professor de história, mas tô dentro de sala de aula, né? E volta e meia a gente tá aplicando prova. E, pô, dentro de sala de aula a gente não aplica prova só da nossa disciplina, né? Às vezes é um dia que você tá lá e a prova é de química, né? Uhum. E química, cara, não tem jeito. Química são exatas, química tem conta, né? E volta e meia eu tô recolhendo prova da galera. Eu vejo que tem uma questão lá que tá pedindo conta, que pô, você sabe que tem que fazer conta pra poder chegar na resolução. E o indivíduo, cara, deixou lá só o número de resposta, né? E aí, como é que funciona isso quando a gente tá falando de uma prova séria discursiva? Cara, isso é muito. Pô, em prova de escola isso é muito claro, né? O cara pergunta, tipo, calcule o volume de tananã. No final o cara bota 20. Bota nem a unidade, né? Nada, que eles jogam 20. E, cara, acredita ou não, Leandro? Às vezes a resposta é 20. Porque ele olhou do coleguinha, viu o 20 ali e só queria jogar o 20, sacou? Aham. Claro, gente, numa prova séria, o cara não vai te dar. Ah, mas eu botei o número certo. Ele vai falar pra você, sabe o quê? Dane-se que você colocou o número certo. Literalmente dane-se. Então não importa que você colocou o número certo. Tem que ter resolução, tem que estar organizado, tem que estar bonitinho. E que bom que a gente entrou nesse momento exatamente na parte onde a gente vai dialogar um pouco mais sobre isso tudo que está aqui. Sobre a parte de cálculo, que é uma parte fundamental. Todo mundo fala com a gente, eu estava dando live ontem e eu estava falando exatamente sobre isso. A química é só você saber regra de 3. A galera tem esse negócio. Adoro, é igual quando fala, história, é só falar que é culpa da burguesia. É só... Caraca, foi a réplica, hein, moleque? Boa, boa. Mas, enfim, o que acontece, galera? Ah, é só fazer regra de 3. Então, por que as pessoas têm dificuldade em estequiometria? Por que tem dificuldade em cálculos químicos? Por que tem dificuldade em soluções? É só fazer estequiometria, é só fazer regra de 3. Vamos lá, gente. Dica de número 9. Dica de número 9. Vambora, estamos chegando ao fim. A dica de número 9 que eu coloquei pra vocês é o seguinte. Se você tiver que montar uma regra de 3, você precisa indicar quem tá sendo relacionado. A galera que é a galera do xizinho, tá ligado que existe a galera do xizinho, que só guarda múltipla escolha, né? Sim. Não guarda discursiva. A galera do xizinho, e é isso aí. É isso aí, eu sou o bonde da discursiva. Ah, vai, é a que eu mais gosto. É o que eu trabalho, pô. Vamos lá. Pô. A galera do xizinho, ela gosta de fazer, quando ela vai montar a regra de 3, como não tem muito espaço nas questões objetivas, botar a regra de 3 num espaço desse tamaninho aqui, tá ligado? E aí o que acontece? Ele faz número está para um número, assim como o número tá para x. Só isso, mais nada. E, gente, numa questão discursiva, isso não dá. Isso não dá, pô. Você precisa indicar pro corretor, 1, quais são as unidades que você está usando, e 2, quem está relacionando. Se o cara quer que você calcule a massa de gás carbônico produzida a partir de uma quantidade de carbonato de cálcio, pô, cara, ele tá falando os componentes. Você tem que colocar esses componentes para você indicar quem está relacionando. Então tem que ficar muito claro, como dica de número 9, evidentemente, que você coloque quem é que está sendo relacionado e quais são os estados físicos que você está trabalhando, cara. Não tem jeito. Ah, mas eu acabo gastando muito tempo. Gente, se você está treinando discursiva, você vai fazer isso do início ao fim. Você tem que criar isso como rotina. Eu nunca na minha vida, num quadro, quando eu tô dando aula, já que eu tô explicando as pessoas, eu nunca coloco sem a unidade, nunca coloco sem relacionar, porque eu sei que o aluno tá copiando aquilo dali e automaticamente precisa, quando for estudar, entender o que eu coloquei. Claro. Se você tem que entender o que tá escrito, que o professor coloca pra você, você tá sendo, entre aspas, o professor pro cara que tá corrigindo sua prova. Então tem que ficar muito claro pra ele quem você tá relacionando, as unidades. Ah, ele é professor, ele vai saber. Não vai não, cara. Não é bem assim, não. Ele pode até saber, mas não é assim que funciona Não é o assim bonde, que pô. funciona, não é assim que funciona. Se o cara não entendeu o que você fez, vai embora, vai perder o ponto de bobeira. Você pode muitas vezes ter acertado a questão. Eu já vou fazer uma emendada. Vai lá, Já vou lá pra nossa dica de número 10. bora. Tá? Quando a gente faz uma questão que envolve conta, e sobretudo a gente tem que colocar, por exemplo, uma regra de 3, o que a gente faz na regra de 3? Um número tá para outro número, assim como um número tá para x. E a gente multiplica cruzado. Às vezes, essa conta, ela é uma conta que envolve vários passos, porque muitas vezes tem muitas multiplicações e tudo mais. E aí eu quero dar uma dica importante. A galera que tem conhecimento, aquele espaço para resposta às vezes falta. Ele acaba sendo muito pequeno. Entende o que eu tô dizendo? Tá. Ele acaba sendo muito pequeno. E aí eu vou dizer uma coisa pra você que é aceita e pode confiar em mim. Você não precisa representar toda a álgebra que você vai ter dentro daquela resolução. Como assim? Eu tenho a regra de 3, multipliquei cruzado. Tudo bem? Multipliquei bem. cruzado, maravilhoso. Você não precisa, multipliquei esses dois números, aí eu vou lá e reescrevo.
Depois dividi esses números, vou lá, reescrevo. Depois fiz não sei o quê, vou lá, reescrevo. Não precisa. Você pode indicar a equação, a multiplicação cruzada, e botar a resposta direto. E você pode toda a álgebra fazer no rascunho. Entende? Isso vai te poupar espaço, vai poupar espaço ocupado naquela resolução que não vai te trazer mais ponto. Se você tem a montagem da equação certa e tem a resposta certa, quer dizer que o caminho da montagem da equação para a resposta é um caminho direto. É um caminho direto, não. É um caminho que foi feito em algum momento lá no seu rascunho, sacou? É uma dica boa. Saquei. Mas vamos fazer o seguinte, então. Pô, já que a gente tá falando de questão de conta, e eu tô aqui com, cara especialista nisso, como que você passaria pra galera, assim, uma maneira de fazer uma questão de conta bem organizada, que não deixe nada a desejar, ocupe o espaço que tem que ser ocupado, não ultrapasse o maldito retângulo, né? Como é que você faz essa organização, assim, quando é você que tá fazendo uma questão assim? Eu, inclusive, trazendo a resposta para essa pergunta, eu trouxe aqui exatamente uma forma que eu faria. Ah, olha só. Eu trouxe aqui um exemplo que eu faria. Joga ele pra mim, ô diretor. Só pra vocês entenderem. Olha só, como é que eu faria? Peguei uma questão aqui aleatória e fiz a minha resolução. Repara que a minha resolução, ela está exatamente dentro do meu retângulo. Beleza? Bota naquele modelinho pequenininho que a gente fica com um quadradinho no cantinho. Pode ser, diretor. Aí joga pro cantinho, aí fica mais fácil pra conseguir enxergar. Ó, olha lá, maravilha. Olha só, perfeito. Olha só o que eu coloquei aqui pra vocês. A letra B era uma questão de conta, falava sobre constante de Henry, sobre lei de Henry, enfim. E aí o que eu fiz? Claro, você não vai ter o marca-texto, eu só coloquei o marca-texto pra ficar fácil de vocês enxergarem, tá? Então o que eu fiz? Eu coloquei o passo a passo que eu fui dando. Então, para poder calcular o que ele pedia, eu botei lá. Primeiro, o que eu fiz? Eu botei um ponto, escrevi concentração de oxigênio aquoso em mol por litro a 16 graus em uma atmosfera. Fiz a conta. Tá vendo que eu só indico a conta e dou o resultado direto? Tô vendo. Tá vendo? Eu não preciso ficar montando toda a álgebra. Até porque não tem espaço infinito. Embaixo eu botei pressão parcial do oxigênio em atmosfera. Mostrei a regra de 3 e te dei o resultado direto. Não preciso mostrar a álgebra. Até porque é uma conta bem simples de fazer ali, né? Depois, cálculo da constante de Henry, em mol por litro ATM. Mostrei a fórmula da constante de Henry, mostrei as substituições das unidades, né, dos valores, e te dei o resultado direto com unidade. Tá vendo como é que eu fiz uma organização com um passo a passo, que foi o meu raciocínio? Qualquer um que pegar isso aqui consegue entender, claro que dominando o assunto, Sim. saber o que eu tô fazendo. Então, assim, organização dá pra ver que é um must, né, cara? Cara, sem dúvida. Tem que ser organizado. Essas respostas todas bagunçadas não faz o menor sentido numa questão discursiva. Sacou? Saquei. Muito bom, né? Muito bom, Muito excelente, bom, né? muito Vale bom. muito a pena vocês terem essa colocação. Beleza? Bom, uma outra coisa que aí eu já quero, né, trazer como sequência aqui pra nossa vida é o seguinte. Já que a gente tá falando sobre questão de conta, Leandro, às vezes você, durante a resolução, você acaba fazendo o arredondamento que às vezes o cara não fez na questão, no critério de correção e tudo mais. Ou você arredonda de uma forma que não é tão correta, você arredonda um número que ele não arredondava, e no final acaba tendo alguma diferença pequena no resultado final. Aí, às vezes, você vai lá, por exemplo, e você acha num resultado de conta 17 gramas, por exemplo. E aí, no gabarito, o cara encontra lá 17,14. Só que tu achou 17, porque tu arredondou. Ou tu arredondou pra 17,1, por exemplo. Certo. E aí você fala assim, caraca, botei só 17, a resposta é 17,14. O cara vai me tirar ponto disso? E aí, eu trouxe exatamente a dica de número 11. Geralmente, e aí, é claro, eu tô falando da banca da VUNESP, tá? Que é o que a gente tem essa informação, o resto a gente não tem. Ele vai te entregar uma faixa de resultado que ele torna aquele resultado aceito. Então, olha só o que ele colocou. Fez a conta, achou o resultado 17,14 e ele botou: aceitou-se valores de massa de oxigênio entre 16,5 e 17,5. Qualquer coisinha que você tenha arredondado errado vai estar compreendido naquela faixa. Uma margem de então, erro. é isso, é uma margem de erro. Perfeito? Isso é muito top, gente. Isso é bom demais. Cara, ajuda muito a vida. Claro, quanto mais preciso você for, melhor. Claro. Mas não é porque você, no final, arredondou um pouquinho diferente que o cara vai te dar errado. Como regra geral, é importante você seguir um número de algarismos significativos que o enunciado te dá. Mas assim, eu vejo pouco a galera que vai fazer correção levar isso 100% em consideração. Na ciência é importante você fazer isso. Mas em questão discursiva, isso é menos levado em consideração, sacou? Saquei. Cara, então vamos voltar pra gente aqui agora? Pode jogar pra gente ficar grandão. Ó, eu tô vendo que assim, a gente já tá realmente chegando no final, né? Já teve, muita dica.
Mas você ainda deve ter mais alguma coisa aí pra trazer, né? Então, manda Vamos para ver. dicas finais, então? Bora, vamos Dicas lá, finais. vai. Dicas finais pra gente poder fechar aqui. Bom, eu trouxe 2 dicas finais e, cara, tudo que eu tô trazendo aqui são coisas que me perguntam em sala de aula. E é até muito bom, né, cara, a gente dar aula presencial também. É. A gente é do digital, mas a gente gosta muito do presencial. Campo de batalha. Campo de batalha, pois é. E aí é o seguinte, cara, eu trouxe mais 2 dicas. Eu falei que eram 13, né? Então tem a 12 e a 13. A dica de número 12 que eu trago pra vocês é a seguinte. Se pedir a fórmula estrutural, você pode escrever a fórmula em linha, que é a fórmula em bastão. Muita gente me pergunta assim, professor, a pergunta colocou pra gente saber a fórmula estrutural. Eu posso botar fórmula em bastão? Claro que pode. Gente, o que é uma fórmula estrutural? Fórmula estrutural é aquela que representa a estrutura. O que é a estrutura? Você saber onde as coisas estão presas. E a fórmula em bastão, que é aquele zigue-zague, ele indica pra gente onde as coisas estão presas. Então, sim, a fórmula em bastão, o nome é fórmula estrutural em bastão. Se ligou na parada? Então, esse é o nome que a gente dá. Trouxe até um exemplo aqui de uma questão. Olha lá, ele botou, escreva a fórmula estrutural. E olha a resposta. Te deu uma fórmula em bastão com OH separado, te deu com OH junto, te deu só com carbono do meio em fórmula em bastão, te deu representando todos os átomos. Então, tudo isso aí foi aceito. Várias faces de uma mesma moeda. Exatamente, exatamente. Aquele lance de uma dica passada que a gente tinha dado, que a gente, às vezes, tem mais do que uma forma de responder a mesma coisa. Beleza? Essa é a dica de número 12. Agora, a dica de número 13 é a seguinte. Ele bota aqui, ó. Eu boto aqui, né? Ele é ótimo, né? Fui eu que fiz, né? Falando na terceira pessoa, Na terceira ótimo. pessoa, né? Horrível isso. Mas olha só. Yoda. Yoda, pode crer, pode crer, pode crer. Olha só, se a pergunta ela tá no singular, a resposta é no singular. Se a pergunta tá no plural, a resposta é no plural. Cara, Certo. parece meio óbvio, mas de novo, o óbvio precisa ser dito. Olha isso. Olha lá em cima. Letra A. Não, no exemplo que eu tô dando. Letra A. Qual das soluções apresenta maior resistência à passagem de corrente elétrica? Percebeu que ele falou qual das? Vai ser uma delas. Claro que é uma delas! Aí você vai lá, na malandragem, eu não sei qual é. A 1 e a 2. Isso, cara. Aí o cara bota a 1 e a 2. E a resposta é a 2. Ah, eu botei a 2, então vou ganhar o ponto. Claro que não. Se a pergunta é no singular, a tua resposta é no singular. Ah, olha ali a resposta. Solução 2. Ponto final. Olha lá embaixo. Não foram aceitas... O seguinte, indicar mais de uma solução como resposta, ainda que alguma delas estivesse correta. Então, se você bota a solução 2 e 3... Tá errado, é só solução 2. Bizarro isso, né? E se a pergunta for no plural, se atente a isso. Você tem que colocar mais do que uma resposta na sua parte de resolução, sacou? Cara, pensa bem. O nome do negócio chama comando. Aham, Imagina, comando. Quem dá muito comando é militar, né? aham. Pô, aí o cara de alta patente vai lá e te dá um comando. E aí tu responde diferente do que o comando dele pediu, vai dar ruim, não vai dar ruim? É a mesma Com toda coisa, cara. certeza. Pô. Com toda certeza. Pois é. É isso, né? Cara, é isso, acho que fluiu Ai, bem, ai. né? Pô, deu, 13 dicas, cara. E assim, o que eu acho maneiro nessas dicas que você deu é que muitas delas operam dentro do campo da lógica, né? Aham. Essa última aí é um grande exemplo disso. Aham. Então, uma vez que o cara, ele pegou isso, pegou bem essa lógica, pô, dificilmente ele vai esquecer disso, né? Uhum. Então tem muito valor aí, tem muito valor. Excelente. Então é isso, meu povo. Olha aí, chegamos ao fim, tá doendo sim. Chego a perder a voz. Ainda bem que ele dá aula de química, gente. Pois é, exatamente, né, cara? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido essas dicas maravilhosas. Volto a falar com vocês. Se vocês puderem se inscrever aqui no canal, se estiverem assistindo pelo YouTube, né? Se inscreva aqui no canal. Se vocês estiverem assistindo em algum desses dispositivos, né, de escutar podcast, por favor, segue a gente. Pra gente é sempre importante. E é isso. Obrigado pela presença, Leandro. Foi um Tamo prazer junto sempre. tê-lo aqui. E é isso. Um grande beijo no coração de todos e todas. E nos vemos num próximo episódio. Se o Papai do Céu permitir. Beijo no coração e fui!